Deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus, né? Palavras de Jesus para as crianças, né? Eu quero iniciar essa escola teológica desta noite, desejando um feliz Dia das Crianças para todas as crianças do nosso Brasil, e que sejam abençoadas pelo poder de Deus. Sejam bem-vindos a mais uma escola teológica, né? Eu convido a você que foi entrando já e convidando seu irmão, a sua irmã, seu amigo, sua amiga, para um momento especial da nossa escola. A gente vendo a intensidade muito boa, muito trabalho na obra do Senhor Deus, e Deus tem honrado de forma poderosa. Ontem tivemos um batismo maravilhoso aqui no DF. Ontem foram batizadas 11 pessoas. Hoje à tarde teve inauguração das novas instalações do nosso ministério ali no Penorte, na Ceilândia. Enfim, estamos trabalhando e o nome do Senhor sendo glorificado. Seja bem-vinda, doutora Célia. Daqui a pouco nós entraremos em conexão, e os demais irmãos que participaram da nossa escola hoje, né, que nós iremos fazer a parte 2 da psicologia bíblica, né, sobre psicologia na Bíblia, e aprove Deus, a nossa missionária Célia, nossa amiga, nos dar a honra de estar compartilhando conosco novamente esta escola, né, neste momento tão especial que é da escola teológica. Nosso pastor presidente, pastor Wellington, está supervisionando o nosso campo em Goiás, especificamente em Aparecida de Goiânia, e a obra do Senhor está sendo feita. Queremos agradecer a todos os semeadores, né, do nosso ministério, seja o nosso ministério pessoal, seja o ministério em relação à igreja. Estamos tendo sinais do Senhor, sinais vindos da parte de Deus, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Pois é, queridos, sejam bem-vindos a mais uma escola teológica para a glória do nome do Senhor. Os irmãos do DF, irmãos em Sergipe, irmãos no Paraná, irmão em várias partes, em várias localidades, né? Seja aqui no Brasil e fora do Brasil, já sejam bem-vindos, né? Você já vai entrando, já vai convidando alguém, né, para participar conosco da nossa escola. Seja bem-vinda, evangelista Fátima, né, que aniversariou essa semana, e é uma bênção. Feliz aniversário, evangelista Fátima. Já dei os meus parabéns pessoalmente, né? E nós estamos parabenizando a evangelista Fátima. Amém, amém. Vamos estar firmes e constantes na obra do Senhor. A paz do Senhor, evangelista Fátima. Então, queridos, são quase 6 meses de escola, né? 6 meses de escola teológica, de lives, acompanhando muitas pessoas e tendo resultados na vida de pessoas assim de uma forma impressionante, recebendo áudios, testemunhos, e isso alegra a nossa alma, e o nome do Senhor é glorificado. Seja bem-vinda,
Seja bem-vinda, evangelista Sônia. Graças a Deus que chegou bem a sua casa aqui no DF. Glória. Vamos adorando, exaltando o nome do Senhor. Sábado nós tivemos, o segundo dia da nossa campanha, Clamor da Meia-Noite. Foi uma bênção. Tio Roseno, seja bem-vindo em nome de Jesus. Tio Roseno é uma pessoa especial, tá, gente, para nós. Tio Roseno é Tio Roseno é tio da minha esposa, né? Fica aí com a gente, tio Roseno, ligado, que hoje a palestra é com a doutora Célia, psicóloga. Por sinal, a filha do tio Roseno, né, é psicóloga também. Que bênção. Isso já vai entrando, já vai compartilhando. Seja bem-vinda, diaconisa Carmen, né? Sempre conosco. Diaconisa Carmen é mãe, né, de um dos nossos professores da Escola Teológica, pastor Igor, né, que é da matéria de Lei da Semeadura. Seja bem-vinda, diaconisa Carmen, em nome de Jesus. E vamos adentrar nesse tema de psicologia bíblica muito forte hoje, né? E o nome do Senhor seja glorificado. Agora, antes de chamar a doutora Célia, eu quero que você escreva aí, por favor, nos comentários. Boa noite, diaconisa Carmen. Eu quero que você escreva aí nos comentários uma frase que está ecoando muito na minha alma. Tá? Eu quero que você escreva aí nos comentários, você que puder, uma frase que está ecoando muito a minha alma. Eu quero que você escreva essa frase profetizando na sua vida, trazendo palavras positivas para a sua vida. Escreva aí nos comentários, por gentileza. Eu não vou sair da crise como escravo, mas sim como vencedor. Eu não vou sair da crise como escravo, mas sim como vencedor. Escreva aí, por favor, nos comentários. Eu não vou sair da crise como escravo, mas sim como vencedor. Já seja bem-vindo a essa aula profetizando para a sua vida, para a sua casa. Em nome de Jesus, né? Que a crise não venha trazer escravidão para você, mas que você seja um vencedor e sobreponha, né? Esteja acima, né, de toda a crise, porque o nosso Deus, ele é maior do que as crises existenciais. Nós iremos deixar a doutora Célia à vontade, né, para que possa explanar. E Célia, dá um ok aí para mim, se eu posso te chamar já, agora, tá? Dá um ok para mim. Um abraço para a missionária Nilma, né? Nilma, que é a mãe da Célia. Nilma é uma bênção de Deus, saudade, e breve nos veremos. Olha aí, a irmã Célia, missionária Célia, glória a Deus. Ela já profetizou na vida dela aqui, ó, eu não vou sair da crise como escrava, mas sim como vencedora. Isso é forte. É tão bom, gente, quando o povo está assim na mesma sintonia, o povo está ligado. Isso é muito bom, sabia? Porque a unidade, o poder da palavra tem capacidade de abrir portas. O poder da palavra tem capacidade de abrir portas. Então nós, nessa unidade que nós estamos aqui agora, essa unidade, essa fé que nós estamos juntos aqui, tem a capacidade de quebrar cadeias na minha vida e na vida de cada um de vocês, porque nós estamos unidos, estamos longe no corpo, né, assim presencial, mas nós estamos unidos, né, via internet, né, via aparelho celular, assim conectados. E a unção, ela ultrapassa barreiras. A unção não tem limites, queridos. A unção não tem limites. A unção vai além
é das nossas expectativas. Então agora eu vou estar chamando a irmã Célia para ela ministrar os nossos corações. Vai dar tudo certo. Você que foi entrando já vai compartilhando que muitas pessoas vão ser alcançados por algo profético esta noite. Glória a Deus. Você já vai convidando alguém, porque tem alguém que precisa ser alcançado e você pode ser o canal de Deus para que essa pessoa. Glória a Deus. A paz do Senhor, mulher de Deus. Pai Senhor. Amém. A vitória é nossa em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda a mais uma escola teológica. Obrigada, pastor André. Amém. Estou te vendo bem, estou te ouvindo. E mais uma noite de profundidade, né, que nós iremos aprender sobre as profundidades, né, da escola, né, e vidas serão alcançadas, né, pelo poder de Deus e pela ministração. E seja bem-vinda, missionária Célia, em nome do Senhor. Amém. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Glória a Deus. Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo mais? Agora sim, agora sim. Acontece. Só é me dizer quando eu puder começar, só é me falar. Já estou pronta. Pronto, agora eu estou te ouvindo, né? E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Pois é, missionária Célia, quando eu falei, né, para os irmãos que você ia nos dar a honra de estar conosco, as pessoas ficaram muito felizes, né, em tê-la novamente na live conosco, né, a gente aprendendo juntos. Então, isso é bênção de Deus para as nossas vidas e isso renova a nossa fé. Então, quero deixar você bem à vontade para nós sermos ministrados e dar continuidade daquela aula tão poderosa que foi a primeira aula. Então, sinta-se à vontade, né? Dê os seus bem-vindos e pode ficar à vontade em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Obrigada, pastor André, pastor Wellington, pessoas muito queridas. Obrigada aos irmãos por estarem aqui comigo hoje. Não estou sozinha, tenho a companhia de vocês e vai ser muito edificante a gente aprender aqui todo mundo juntos. Então, quando vocês tiverem alguma pergunta, coloca aí. Se eu não olhar a pergunta de imediato, o pastor André vai me ajudando, vai me falando e a gente vai conversando. Bem, o que eu pensei aqui para a gente conversar hoje? Acho que já deve ter um mês, né, que a gente teve a aula, não me recordo a data exatamente. A última aula foi dia 7 de setembro. Isso, mais de um mês. 7 de setembro. Isso. Quase um mês, mais de um mês, um pouquinho. Então, naquela aula, eu comecei a falar sobre o que é ansiedade e como que a gente vai ver que a ansiedade está presente na Bíblia. Então, ansiedade não é um sinal de fraqueza, não significa que você não está orando, não significa que você não tem Deus na sua vida. Inclusive, eu lembro que eu terminei, na verdade a aula parou por causa do tempo,
quando eu justamente eu trazia alguns exemplos de homens, pessoas na Bíblia que sofriam de ansiedade e que a gente, por meio do texto bíblico que eu trouxe para vocês, a gente podia ver ali a descrição de sintomas físicos, de coisas que eles estavam sentindo no corpo, passando na mente deles, e que se eles, Davi, se Isaías, que foram pessoas que eu citei da Bíblia, se eles sentassem no meu consultório hoje e me descrevessem aquilo que a gente pode ler na Bíblia, eu ia falar, nossa, vocês estão passando por uma crise de ansiedade. Então, a gente não consegue, às vezes, conceber que pessoas tão abençoadas, né, tão próximas de Deus, sejam suscetíveis a um sintoma tão humano, né? Mas a grande verdade é essa, que o fato de sermos humanos faz com que a gente esteja vulnerável a sentir essas coisas. Então, não é um sinal de fraqueza. A minha proposta para hoje é a seguinte, começarmos fazendo um pequeno resumo do que aconteceu na 7 de setembro, há um mês atrás. Certo. E eu vou dar prosseguimento, porque lá para hoje eu pretendo mostrar na Bíblia como que a gente trata a ansiedade. E aí eu vou usar textos da Bíblia, vou citá-los aqui para vocês e vou fazer um link com o que eu faço no consultório com os meus pacientes. Forte. Tudo bem? Todo mundo está pronto aí para a gente começar? Tá. Fala aí comigo nos comentários. É verdade. Sim, um ok. Vamos conversar. Célia, o povo está numa alegria grande. Então, hoje eu vou tentar me controlar mais um pouco, né? Eu vou ficar sendo ministrado. Eu já quero dizer para os irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que vamos fazer uma aula hoje mais dinâmica. Eu vou ficar aqui sendo ministrado e vou estar auxiliando, né, a irmã Célia nas perguntas. Então, os irmãos que estão assistindo agora, que não são poucos, são muitos irmãos, você já vai preparando a sua pergunta, né, para a nossa irmã Célia e a nossa irmã vai respondendo de acordo. Então, você já vai começando a fazer suas perguntas aí e fique à vontade, irmã Célia. O Brasil está junto conosco, dando glória a Deus e aleluia e sendo ministrado. Glória a Deus. Então, recapitulando aqui, vamos falar sobre ansiedade. Eu trouxe para vocês um texto na Bíblia, e eu estou com uma colinha aqui, então de vez em quando eu vou olhar para essa colinha com esses textos, que é o quê? Vamos ler, vou ler só um hoje, que é o seguinte, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz assim, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Forte, então, forte, aí já é uma prova que a Bíblia fala de ansiedade, né? Então, o que a gente pode entender? O que é ansiedade? Ansiedade, então, não é necessariamente uma doença. Ela pode se tornar uma doença. Mas, a princípio, ela é uma emoção natural de todo ser humano, né? Eu comparo a ansiedade com um sistema de alarme do seu corpo. E qual é a função de um sistema de alarme? Bem, é prevenir de um perigo, né? É avisar, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, um sistema de alarme serve para te alertar de alguma coisa. E a ansiedade, ela serve também para te alertar de alguma coisa. Então, eu lembro que na aula passada, eu comentei com vocês que lá no passado, nossos ancestrais, quando o homem ainda vivia nas cavernas, para que servia a ansiedade? A ansiedade servia para protegê-lo. Para quê? Para ele não sair da caverna pensando,
todo seguro, não tem nenhum problema, posso andar tranquilamente. Não, ansiedade servia para que ele andasse alerta, atento, porque a qualquer momento poderia aparecer um leão ali na frente. Então, a ansiedade sempre ajudou o homem a se proteger. Então, a ansiedade, ela, como uma emoção natural, ela serve para te proteger. O problema é quando você, quando a gente passa a enxergar ameaça ou perigo em coisas que não são necessariamente perigosas. Quer ver? Antigamente, lá, o homem tinha medo do quê? Do leão. De fato, um leão pode tirar a sua vida. Mas hoje em dia, sabe do que a gente tem medo? A gente tem medo, a gente fica ansioso quando a gente quando a gente vai ter uma oportunidade na igreja. Quando talvez a gente vai tentar tirar a nossa carteira de motorista. Ou quando talvez a gente vai ter que fazer a apresentação de um trabalho da faculdade, do colégio, de alguma coisa. Ou quando a gente vai ter uma reunião, uma conversa difícil com o nosso chefe. São coisas que, a princípio, não matam. Vocês concordam comigo? Fala isso nos comentários se vocês concordam. Essas coisas, a princípio, não nos matam. Né? Você não vai morrer ao ter uma oportunidade na igreja. Quase 100% de certeza que isso não vai acontecer. Mas o que acontece é que a ansiedade, ela faz com que você superestime a ameaça, ou seja, você enxerga aquele evento, aquela situação como muito mais ameaçadora do que ela realmente é. E aí, a ansiedade ela vai fazer com que você perceba a ameaça como muito grande e ela vai fazer também com que você se perceba como incapaz de lidar com aquela situação. Então, ela vai alterar a sua percepção das coisas. Você vai perceber o problema como muito maior do que ele realmente é e você vai se perceber como muito mais incapaz do que você é. Você é capaz, mas você vai se ver como incapaz. Então, a ansiedade ela acaba fazendo todo esse movimento de alterar a sua percepção das coisas. E aí, é nesse momento, quando ela começa a gerar alguns prejuízos na sua vida, quando você começa a evitar alguns lugares, evitar algumas situações, porque você se sente ansioso, aí é quando ela sai de um lugar onde ela é uma emoção normal, uma emoção natural do ser humano, um sistema de alarme funcionando bem, para virar um sistema de alarme que dispara quando um passarinho voa. Então, ter um sistema de alarme em casa é bom. Só que quem quer aí um alarme que fica disparado dia e noite? E é assim que vive uma pessoa que tem aí um transtorno de ansiedade, quando a ansiedade ela está num nível elevado, um nível crônico. E essa pessoa ela vive como se esse alarme aí interno dela tivesse disparado 24 horas por dia. E aí pensa aí, a gente pode até ver que um alarme disparado faz o quê? Tira a sua concentração, não é isso que a ansiedade faz? Um alarme disparado faz o seu coração bater mais forte, porque você fica com medo, meu Deus, é um ladrão? Um alarme disparado faz com que você não consiga dormir. Me diz se não é isso que a ansiedade faz. Me diz se você não sente isso de vez em quando. Então, sentir isso de vez em quando, ok. Significa que o seu alarme está funcionando bem. Porque um alarme é para tocar, sim, no momento adequado. Não em todo momento. Agora, se você está com esse seu alarme aí funcionando, tocando, disparando 24 horas por dia, todos os dias ou quase todo dia,
é bom ter atenção. E aí é nesse momento que entra, por exemplo, um trabalho de acompanhamento psicológico, de uma terapia. A terapia ela vai fazer com que esse alarme seja regulado. A gente vai buscar regular esse seu alarme. Eu não quero tirar o seu alarme, porque o seu alarme é importante. Eu não quero tirar a sua ansiedade. Eu quero tirar essa ansiedade tóxica. Então, é possível vencer a ansiedade, mas quando a gente fala em vencer a ansiedade, eu estou falando em vencer aquela ansiedade que está te prejudicando, aquela ansiedade que está limitando a sua vida, e não a ansiedade boa, porque a ansiedade ela tem uma função. E aqui eu ainda estou na revisão, viu, gente? A ansiedade ela tem uma função, que é o quê? Te avisar de um perigo ou uma ameaça futura, ou te preparar para um evento futuro. Se não fosse a ansiedade, você ia, por exemplo, saber que você tem uma prova da faculdade ou do colégio, ou uma apresentação no trabalho sobre os seus resultados e tal. Você ia saber que tem uma data para isso, mas você não ia se preparar. A ansiedade faz com que você fique com medo de não passar, faz com que você fique com medo de passar vergonha naquilo, e aí você pega e se prepara para aquilo. Então, por que quando o pastor chega e fala assim para uma irmã, para um irmão, olha, semana que vem vou te dar uma oportunidade, ou semana que vem você vai pregar no culto. Aí é a ansiedade que faz com que ele pegue e fale, poxa, eu preciso preparar algo de Deus, eu preciso me preparar para aquilo ali. Então, ele vai e se prepara. Então, a ansiedade, ela faz com que você não pegue e fique, tudo bem, vou ter a oportunidade, tudo bem. E aí, chega lá na hora, você passa vergonha. Então, a ansiedade, ela quer te proteger da vergonha. Já ouviu aquela expressão, morrer de vergonha? Quem já ouviu essa expressão, morrer de vergonha? Morrer de vergonha é o nosso leão de hoje, porque antes a gente morria atacado pelo leão. Hoje a gente morre de quê? Não é o leão, é da vergonha que nos ataca. Então, houve uma... Mas a gente continua sendo atacado nas nossas emoções. E a ansiedade, ela faz com que você se prepare para que você não seja atacado, para que você não morra nem pelo leão e nem pela vergonha, se você se preparar para aquilo ali. Então, a ansiedade não é um defeito, a ansiedade não é sinal de fraqueza. A gente vê exemplos na Bíblia sobre isso. E aí a ansiedade, ela se manifesta de 3 formas. E foi aqui que eu parei na última aula. Existem 3 sintomas da ansiedade. Sintomas físicos, sintomas psicológicos e sintomas comportamentais. Então, a ansiedade ela vai se manifestar aí no seu organismo por meio de 3 camadas, digamos assim. Primeira camada seria, e esse é um dos primeiros lugares onde você vai perceber a manifestação da ansiedade, são sintomas físicos, ou seja, no seu corpo. Você vai perceber o quê? Uma agitação. Sabe aquele negócio de você ficar movimentando o pé? Você está ali sentado na igreja, aí tem o irmãozinho do lado balançando o pé, porque não para de balançar a perna. Agitação, Verdade. ansiedade. Provavelmente uma coisa está gerando uma preocupação. Talvez não seja ali na igreja, mas provavelmente essa pessoa está pensando lá em alguma coisa que tinha que fazer, que vai ter que fazer durante a semana e tal, que é um problema. E aí fica a perninha balançando lá. Agitação. Então, a gente vai ver um coração, uma taquicardia, um coração acelerado. A gente vai ver também a respiração ofegante, suor, suando muito também. O que mais? Muitas vezes acaba manifestando uma certa irritação na pele. Então, a pessoa começa a ter alergias. Impressionante. Tem a manifestação no corpo da ansiedade. Vai ter problemas gástricos. Problemas gástricos.
Um que é o mais clássico de todos é tensão muscular, né? Então, aquela não consegue relaxar, tá? Se Nossa, sente tenso o tempo todo. Então, isso é um sintoma, esses são alguns sintomas físicos da ansiedade que a gente tem aí. E aí, o ponto que eu quero trazer é normal a gente sentir um pouco disso, sabe? Devido ao estresse do dia, devido a um evento que vai acontecer. Então, é normal, poxa, eu estou nervosa porque eu vou ter que falar em público. Então, normal o coração bater um pouquinho mais forte. A gente ouve aí até que artistas mesmo, né? Que já estão aí acostumados com TV, com tudo, essas pessoas sentem essa agitação, esse coração acelerado, tremores. Então, o que acontece? Um ponto que eu acho muito importante é o seguinte: a gente entender que quando a gente sente isso no nosso corpo, não necessariamente é um sinal de que tem algo de errado. Por isso que um dos primeiros passos de quando a gente está tratando a ansiedade no consultório, né, de psicologia, é o seguinte: orientar a pessoa a procurar o médico para ver se está realmente tudo bem com o coração dela, para ver se a pessoa não tem talvez um tipo de anemia, sabe? Para ver se a pessoa não tem nenhuma questão hormonal, né? A tireoide está funcionando direitinho. Então, primeiro eu preciso tratar as doenças físicas. E uma vez que eu trato a doença. Pode falar, pastor. Célia, aqui a evangelista Fátima já colocou aqui uma abordagem muito interessante. E você que está nos assistindo já pode ir preparando a sua pergunta aí e enviando aí para a missionária Célia. Observe o que a evangelista Fátima colocou aqui. No meu trabalho, a evangelista Fátima ela é formada em Direito, ela é bacharel em Direito. No meu trabalho, preparei muitas vezes as salas para apresentação de TCC e monografias. Tinha alunos que passavam mal antes e outros não conseguia o tempo exigido. Complicadíssimo. Olha que abordagem interessante da evangelista Fátima, né? Pode prosseguir. Então, ou seja, na apresentação do trabalho tinha colegas dela que passavam mal, né? Antes da apresentação do TCC, olha que impressionante, e outros não conseguia o tempo exigido, né? Porque ficavam nervosos demais, tomados por uma forte ansiedade. Impressionante, né, irmã Célia, missionária Célia? E isso é muito comum. Por quê? O combustível da ansiedade é justamente a incerteza. Uhum. E aí, o que acontece? Vamos lá, apresentar um trabalho de conclusão de curso, um TCC, a pessoa não tem certeza de como vai ser o desempenho dela. Ela não tem certeza de como os professores, a banca avaliadora, vai interpretar a fala dele, as perguntas, a pessoa vai começar a sentir medo. Será que eu vou conseguir responder as perguntas? Será que vai dar certo? Então, o nível de incerteza é muito grande e aí a ansiedade aumenta. Então, uma dica que eu dou para as pessoas que eu atendo várias pessoas que acabam que estão nesse contexto de estudar para Enem, de estudar para vestibular de medicina, e muitos sofrem bastante com o fato de simplesmente imaginar o dia da prova. Então, qual é o exercício que eu geralmente recomendo para essas pessoas em situação de, por exemplo, de apresentar um TCC? Porque é uma situação nova. Se é a primeira faculdade que a pessoa está fazendo, é a primeira vez que ela vai apresentar um TCC. Só que
embora seja uma situação nova, a gente pode muito bem viver essa situação na nossa imaginação. Uhum. Imaginação, e isso está na Bíblia, é muito poderosa. Diz assim, eu não tenho a referência aqui, mas diz assim como o homem imagina, se imagina, assim ele é. É forte esse texto. Então, sim, então, aquilo que você imagina tem muito, muito poder. Porque o nosso cérebro, ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Como assim? Eu não lembro se eu trouxe esse exemplo aqui na última aula, mas imagina você dando uma mordida num limão, né? Você percebendo, pega um limão aí, imagina você espremendo agora aí na sua boca. Isso. Se alguém salivou nesse momento, significa que só o fato de você imaginar uma coisa gerou um efeito real no seu corpo, provando que para o seu cérebro a experiência de imaginar o limão entrando na sua boca, o suco do limão, para o seu cérebro a experiência foi real. Por isso que é tão importante você ficar atento às coisas que você imagina, às coisas que você pensa a seu respeito e as coisas que estão acontecendo aí que você vai viver. Do tipo, eu vou apresentar um TCC, eu posso me preparar, eu vou fazer uma prova de direção, eu vou ter uma oportunidade na igreja, eu posso imaginar como é que vai ser aquele dia, o que eu vou fazer, eu vou acordar, vou tomar café, vou imaginar eu pegando minha Bíblia, eu pegando minha caneta, vou imaginar todos os passos, vou imaginar eu chegando na igreja, ou vou imaginar eu chegando na faculdade, imagina todos os passos, não só uma vez até a Doutora data, pelo Célia, amor de Deus. doutora Célia, Pode falar. surgiu aqui uma pergunta interessante da missionária Paula, diaconisa Paula, que é uma pastora de uma das nossas congregações. Achei interessante essa pergunta aqui dela. Quando a ansiedade está no grau elevado, é necessário entrar com medicação ou apenas algumas terapias resolvem? Ela está perguntando que quando a ansiedade está no grau elevado, se entra com a medicação ou se algumas terapias resolvem sem precisar o uso de medicação. Interessante essa pergunta dela. Fique à vontade, doutora Célia. Os demais irmãos podem ir formulando suas perguntas. Vamos aproveitar a oportunidade. Sim, o que acontece? No tratamento, primeiro, a pessoa chega com uma queixa de ansiedade. Então, eu vou enviar para essa pessoa alguns questionários que vão avaliar o nível de ansiedade. Ela vai responder esses questionários, ela vai me devolver esses questionários. E eu vou usar aí umas 3 ou 4 sessões, quase um mês aí, né? Uma sessão por semana, para eu ir avaliando em conjunto com aqueles questionários, para saber se só a terapia, no caso daquela pessoa, resolveria ou não. Se der ali quase um mês de terapia, né? 3 semanas que eu já estou vendo, e semana após semana ela fala, ai, não tá, eu ainda estou sentindo isso, estou sentindo aquilo e tal. E eu percebo que só a terapia não vai funcionar, porque o grau de ansiedade dela realmente está elevado. Está elevado. O que a gente faz? Eu encaminho para um psiquiatra. Porque a questão é, você não pode tomar a medicação errada, porque existem 2 tipos de medicação para a ansiedade. Existe a medicação do tipo SOS, né, que é no momento de crise, você vai lá tomar aquela medicação, é o tal do Rivotril, né, que você vai lá, toma e consegue dormir bem aquela noite. Só que
essa medicação é do tipo calmante. Essa medicação, ela leva à dependência. Então, você não faz um tratamento de ansiedade com essa medicação. Ansiedade não se trata com esse tipo de medicação. Esse aí, a pessoa usa no momento de emergência, e não é o ideal. Agora, existe a medicação adequada que vai ajudar no tratamento para ela não ficar dependente, que é uma medicação que não gera dependência, e que ela vai ajudar a terapia a ter resultado, a ter evolução. Forte isso aí, viu? Então, a medicação, ela me ajuda no meu trabalho, porque quando a pessoa está num grau alto de ansiedade, e quem é que mede isso? O terapeuta, não é o cliente, não é o paciente. Então, não basta você pegar e falar, meu Deus, né? A irmã que perguntou, eu conheço fulano que está num grau elevado de ansiedade. Esse diagnóstico vai ser o psicólogo que vai conseguir fazer. Nem a própria pessoa vai conseguir falar, eu estou vivendo um alto grau de ansiedade. Não, o psicólogo ele vai usar alguns testes para isso, além de algumas perguntas, de acompanhar a própria evolução do paciente ao longo de 2, 3, 4 sessões. Então, é importante ter essa noção. Mas, sim, quando está num grau muito elevado, vai ser necessário o tratamento medicamentoso junto com a terapia. Porque se não tiver a terapia, a pessoa vai tomar um remédio pelo resto da vida, e eu estou falando sério, vai tomar um remédio pelo resto da vida e não vai resolver. Por quê? O medicamento, ele não trata o que está gerando ansiedade. Ele só anestesia você para os sintomas. Então, você ficava sentindo o coração acelerado, ele vai dar uma anestesia aí para você passar ali pelo perigo, né? E o coração não bater, mas o perigo está na sua frente. A terapia vai te abrir os olhos para você enxergar o perigo e saber como lidar com o perigo. E aí, a medicação vai te ajudar a lidar com o perigo sem ficar com medo daquilo que você está sentindo. Então, é mais ou menos esse o procedimento. Forte. Doutora Célia, o pessoal já está bem à vontade na aula, às vezes o pessoal não está entrando, às vezes, com comentários um atrás do outro, porque as pessoas estão tão impactadas e ministradas e quer ter atenção na aula que, às vezes, não quer estar comentando assim de forma sequencial. Mas já tem mais um comentário aqui forte da nossa evangelista Sônia, né? Evangelista Sônia, que é professora de matemática, né? E a nossa evangelista Sônia, professora de matemática, né? Dizendo assim, quando lecionava, tinha uma aluna que ia super bem em outras disciplinas, tá? A aluna dela ia bem em outras disciplinas, mas quando na minha matéria, vou traduzir aqui, né? Quando na matéria dela de matemática, ela começava a inventar várias situações para sair da sala, para não fazer a prova. O pai me... Tem aqui, deixa eu ver aqui. Só um minuto. Então, o pai... É um pouco longo, então, você vê que dizendo... Pronto. Só um minuto. O pai me procurou dizendo que ela era desleixada, né? Desleixada, né? E que foi difícil para eles reconhecer que ela não tinha ansiedade quando a prova de matemática, mas era desleixo. Quando eu identifico que é desleixo ou crise de ansiedade. A pergunta dela é interessante. Em relação à aluna dela, entendi agora. Entendi.
ela quer perguntar para a senhora, para você, Célia, como identificar se é ansiedade do aluno ou se é desleixo. Por quê? Porque a aluna dela, interessante a pergunta, porque a aluna dela ia bem nas outras matérias e quando chegava em matemática, a aluna inventava histórias, né? E ela quer descobrir qual a diferença entre o desleixo, se era desleixo da aluna ou se era ansiedade, a diferença nesse sentido aí. Impressionante. Na verdade, pastor, eu acho que ela está falando de outra coisa aqui, de um outro Pode ficar à sintoma, né? De uma vontade. outra coisa que acontecia, né? Ela está perguntando Da no final crise de aqui, ansiedade. peguei aqui no final, quando eu identifico o que é, é dislexia, é isso? Obrigado, entendi isso. Correto? Agora certo. Desculpa aí, gente, foi um erro de leitura aqui. Então, é dislexia, correto? Isso. Então, Isso. a dislexia, ela vai Isso, acompanhando quando eu ao longo. identifico se é dislexia ou crise de ansiedade. Agora sim, pode seguir. Então, por exemplo, a crise de ansiedade, a dislexia, ela vai seguir a pessoa não só em uma matéria específica, né? Então, ela não vai ter dislexia apenas em relação à matemática, mas vai ter em relação a português, em relação a várias situações aí na vida dela. E então a crise de ansiedade pode ser um pouco mais específica. Então, identificar, poxa, ela tem um histórico de sucesso em matemática. Se ela não tem um histórico de sucesso, né, e talvez possa ser devido à dislexia, esse não sucesso dela não vai se limitar à matemática, mas vai tá aparecendo aí em outros contextos também. Então, eu vou diferenciar se é ansiedade ou não, vendo se isso está acontecendo em outros contextos também ou só naquele contexto. Então, poxa, ela vai bem em todas as matérias e só em matemática que não? Talvez. E aí a gente vai usar um talvez que eu não conheço a história dessa aluna. Eu só tenho essas 4 pequenas frases aí. Então, talvez, pode ser que matemática gere um pouco mais de ansiedade nela. Impressionante. Né? Então, a gente verifica fazendo essa análise um pouquinho mais global. É impressionante. Ela perguntou aqui. Isso é tão impressionante, perdão, Célia. É que a gente vai falando, né, e a gente vai chegando a algumas conclusões. Que isso acontecia comigo. Em que sentido? Eu nunca perdi de ano. Já fiquei em recuperação uma vez, tá? Fiquei em recuperação uma vez. Agora, graças a Deus, eu nunca repeti de ano. Nunca repeti de ano. Mas quando chegava em matemática, e eu creio que é um problema de uma grande maioria, quando chegava na matéria da irmã Sônia, as minhas pernas também tremiam, dava um branco em mim, entendeu? Dava um branco em mim, minhas pernas tremiam, entendeu? E dava aquele calafrio expressivo, mas quando chegava geografia, história e as outras matérias, era tudo ok, mas quando chegava em matemática, ocorria isso. Então, no caso, era ansiedade, no meu caso. Realmente, mas ansiedade, não só ansiedade, mas talvez Forte, o fato sei. de você não chegar como preparado para aquela matéria. Então, quanto menos preparado a gente se sente, mais medo, mais ansiedade a gente vai ter. Né? A dislexia, aí, para quem não sabe,
é o quê? É uma dificuldade de aprendizagem que a pessoa tem, é um transtorno de aprendizagem, né? Então, ela tem dificuldade de aprender, de compreender as coisas. Então, se ela tem uma dificuldade de aprender, de compreender, né, aquilo ali, os sinais, as coisas, isso aí vai estar permeando várias coisas que ela precisa aprender, e não só uma matéria, né? Ela vai ter a dificuldade na geografia, algumas um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas a dificuldade vai estar ali, né? Então é mais ou menos isso. Forte. Tem a segunda pergunta aqui da evangelista Sônia, nossa professora de matemática. Eita, matemática não é brincadeira, não. Tem outra pergunta aqui da evangelista Sônia, mais uma pergunta interessante. Sofrer por antecipação de fatos gera ansiedade? Agora eu captei melhor a pergunta. Sofrer por antecipação gera ansiedade? É a segunda pergunta da evangelista Sônia. Muito interessante essa pergunta, porque é exatamente o contrário. É a ansiedade que que faz você sofrer com essa antecipação dos fatos. Nossa. A ansiedade, ela vai justamente isso, ela vai fazer com que você tente prever o que vai acontecer. Então, você vai viajar amanhã. Aí você começa a prever, mas e se minha mala for extraviada? Então, você começa a sofrer hoje com aquilo que talvez nem aconteça amanhã. Isso é ansiedade. Ou seja, sofrer por antecipação, na verdade, é um sintoma psicológico. A gente estava aqui, eu estava falando para vocês dos sintomas físicos, né? Desculpa, dos sintomas físicos da ansiedade que a gente percebe aqui no nosso corpo. Agora, um dos sintomas psicológicos é justamente você sofrer por antecipação. Tem um processo que a gente chama de catastrofização, que é o quê? Você sempre imaginar o pior cenário possível, né? Então, você vai cantar na igreja e pensa, e se eu errar a letra? E se eu esquecer a letra na hora da música? E se o playback não funcionar? Então, esse realmente vem na forma de e se? Ou será que as pessoas vão gostar? Então, toda frase que começa e se tal de errado acontecer, ou será que isso vai acontecer, isso aí é um sintoma psicológico de ansiedade. É um medo, uma antecipação de algo que está lá na frente que traz para cá. Então, essa antecipação dos fatos, esse sofrer por antecipação, é uma manifestação da ansiedade, né? Nossa, então, forte. É mais isso. Muito forte. Ela até colocou aqui em concordância, em consonância contigo aqui, né, a resposta anterior, exatamente entendi dessa forma. Ela tinha muita dificuldade na disciplina e não procurava entender, aprender, uma vez que não apresentava em outras disciplinas, certo? Impressionante. Uma questão aqui, os irmãos podem ir colocando outras perguntas, porque o tema é muito profundo e a gente vai se alimentando de uma forma impressionante. E tem pessoas, missionária Célia, que mesmo estando preparados, eu já conheci pessoas assim, já vi pessoas viver essa situação, pessoas que treinaram, pessoas que se prepararam, pessoas capacitadas, e mesmo preparada, capacitada, daquele branco, daquele gelo, e você olhar para a pessoa depois e dizer: o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com você? É muito complexo, né? Não é verdade? A questão é porque ele se preparou apenas em um nível. Preparação não é apenas em um nível.
Então, por exemplo, atualmente eu estou atendendo uma jovem que ela está Profundo se isso aí, preparando profundo. Uhum. no vestibular de medicina. E ela Uhum. veio para mim porque no último Enem ela passou mal. E ela altamente Hum. preparada em matemática, em física, em português, mas ela esqueceu de um tipo de preparação emocional. Emocional, Então, é. você vai encontrar Uhum. pessoas preparadas sei lá, em uma matéria ou em um assunto, ou preparadas para dar a palestra, mas o emocional dela não está preparado para aquilo. Então, Nossa, ela se prepara uau. mais em um apenas. Uhum. Pode prosseguir. Então, vamos lá. Então, gente, então eu falei aqui dos sintomas físicos, né, que a gente vai perceber no corpo, e aí já até dando uma dica para vocês que como que a gente ataca aí esses sintomas físicos. A forma que a gente mais usa, a forma mais eficaz que a gente usa no consultório é por meio de relaxamento. Como assim? Que relaxamento é esse? Um relaxamento que você vai fazer por meio da sua respiração. Então, é você pegar, sentar numa cadeira ou deitar e se concentrar na sua respiração. Vocês já perceberam como os bebês dormem? E quando eles dormem, a barriguinha vai lá em cima e Uhum. volta. E ali gera um estado de profundo relaxamento nele. Porque bebês, criancinhas, eles respiram da forma correta. E a gente, nós adultos, a gente respira de uma forma muito curta, muito breve. A gente não respira, não faz uma respiração mais profunda. Então, para atacar esses sintomas físicos, a gente precisa reaprender a respirar de uma forma correta. Se vocês pesquisarem aí no YouTube, colocar respiração diafragmática ou respiração abdominal. É o quê? É quando você vai inspirar pelo nariz e deixar com que o seu abdômen se expanda e você vai expirar lentamente deixando o ar sair pela sua boca. Então, fazer isso uns 5 minutinhos antes Uhum. de você começar a estudar, talvez, antes de começar a preparar uma palavra, ou até ali no banco da igreja antes de receber a oportunidade, isso vai fazer com que o seu corpo se relaxe e isso vai te dar um pouco mais de preparação emocional para aqueles eventos, além de acalmar essa agitação aí do seu corpo. Então, como que a gente combate sintomas físicos por meio dessa técnica chamada respiração diafragmática, que é você simplesmente fazer uma respiração fazendo com que o seu abdômen se expanda, né? E respirando normal, só que concentrando a respiração aqui nessa parte de baixo e não nessa aqui em cima, né? Nos ombros, onde é tudo mais tenso, onde é menor o Uhum. espaço do pulmão. Então, mais ou menos isso. Alguma outra pergunta, pastor André? Eu só quero dizer, é melhor do que uma pergunta, né? Entrou aqui uma discípula sua, uma discípula sua espiritual e de psicologia, né? Bem melhor do que uma pergunta, que é a nossa irmã Joyce, lá do São Pedro, estudante de psicologia, né? E está assistindo a nossa live. A Joyce, ela é lá do São Pedro, no campo missionário nosso, lá em Sergipe. E quando eu fui lá, ela conversando comigo que estava estudando psicologia, né? E ela acha bem interessante, e sempre eu falando, né, da live, e que seria a live com você hoje, e ela está assistindo, né? Uma discípula na palavra, uma discípula em psicologia. E os irmãos vão colocando mais perguntas aí, que o tempo vai passando e o tempo não espera. Irmanice, seja bem-vinda também em nome de Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. A irmã Sônia, ela botou mais uma abordagem aqui. Quando a pessoa projeta uma situação
de coisa que não aconteceu. No entanto, a pessoa, diante de uma situação, já faz a projeção de algo que poderia ou não acontecer decorrência. É impressionante essa abordagem, justamente dentro daquilo que você abordou em relação, né, àquilo a pessoa já pensar em algo, ou em relação a um problema, né, a um problema. Isso é muito comum. As pessoas colocam dentro, né, deles como o problema fosse algo assim que não pudesse ser resolvido. E quando a pessoa começa a entrar na situação e resolve de uma forma fácil, a pessoa fala, meu Deus, por que eu sofri tanto por algo que foi tão fácil de resolver? Né? Não é assim que acontece, irmã Célia? Sim, a gente vai aí tentando antecipar, né? Antever algumas coisas. Por um lado é interessante, porque ajuda a gente a se preparar, né, para possíveis acontecimentos, mas a questão é, existe o nível saudável e aquele nível que passa a gerar o sofrimento, né? Então, uma coisa é eu pensar, o playback não vai funcionar, e aí eu fico sofrendo com aquilo. Outra coisa é eu pensar, o playback pode não funcionar. Então, qual vai ser o meu plano B? O meu plano B vai ser, vou levar um outro playback, eu canto outra música. Então, eu não basta eu antecipar um problema e ficar só sofrendo. A grande questão é preste atenção nas palavras que têm o término como ação. Preocupação. Toda preocupação tem que te levar a uma ação. Oração. Oração tem que te levar a uma ação. Antecipação. Se você vai antecipar, antecipe uma ação. Entende? E não só o problema. Então, essa é... Muito, muito, muito forte mesmo. Muito forte. Muito forte. Muito forte essa questão aí. Porque muitas das vezes, devido à ansiedade, devido às vezes à pressão, a pessoa também ela toma decisões precipitadas, né? Devido à pressão e à ansiedade. E depois que passa, né? Depois que passa, aí a pessoa fala bem assim, por que eu fiz isso? Não era para me ter feito aquilo, não era para me ter falado daquela maneira. Então, está relacionado a isso também, né? A ansiedade, ela gera... não é que ela gera, na verdade, um dos sintomas dela é essa impulsividade. Você entendi. Primeiro e depois pensar, às vezes. Então, essa impulsividade, ela tá relacionada também. Muito, muito, muito forte, muito forte. Eu me recordei de uma situação, né? Enquanto algum irmão coloca... A paz do seu irmão Erinaldo, seja bem-vindo, meu querido, em nome de Jesus. Eu me lembrei de uma situação de uma irmã, e eu queria que a senhora esclarecesse para as próximas que estão nos assistindo aqui. Uma irmã, ela já tem 2 pares de sapato, né? Ela tem várias roupas, e eu vi isso de perto, E eu queria que a senhora esclarecesse as pessoas que estão nos assistindo, porque porventura alguém pode sofrer disso, entendeu? E não está tendo discernimento. E essa irmã, mesmo ela não precisando, por exemplo, ela tem 10 pares de sapato, e mesmo ela não precisando, ela compra mais 10, mais 10, mais 10. O guarda-roupa cheio de roupa, e ela compra mais roupas, mais roupa, mais roupa, mais roupa. E aquilo, de uma forma progressiva, você entendia que não era algo normal. Então, o que é isso na realidade?
Uhum. Então, a gente tem que analisar isso da seguinte forma. Uhum. Por que que ela compra? O que que essa ação, essa atitude de comprar gera nela? Provavelmente vai gerar uma satisfação ou provavelmente pode gerar um alívio. Se é um alívio, significa talvez que ela tem algumas áreas na vida dela que ela sinta muita dor. E eu não estou falando de dor física. Tô Áreas na entendendo. vida dela, situações na vida dela que geram dor. E Uhum. aí, como uma forma de fuga, de refúgio, como uma forma de aliviar aquela dor, ela acaba descontando, colocamos assim, Uhum. no compulsivamente, a, Uhum. é a aliviar aquilo ali, dela ter um pouquinho de alegria, talvez. Então, essa é uma forma que a gente pode interpretar essa situação. Ou também a gente pode entender que o comprar compulsivamente na vida dela funcione como talvez uma das poucas ou únicas fontes de satisfação que ela tenha. Né? Ela não consegue se alegrar com mais nada na vida dela. A única alegria dela é comprar. Então, e aí é muito importante a gente fazer uma análise clínica, porque a gente não pode simplesmente chegar para ela e falar, você não pode ou não deve comprar. Porque a gente Entendi. tem que entender o que está acontecendo num nível maior, porque se eu tiro talvez essa que é a única alegria da vida dela, ela já talvez não vai ter nem motivo mais para viver, por mais que seja uma coisa muito, talvez pequena, aos nossos olhos que estamos de fora. Então a gente nunca pode pegar e falar, não faça mais isso. A gente tem que entender o que está por trás daquilo ali e oferecer opções. Então, quando ela amplia, né, ela descobre algumas outras coisas que também podem trazer prazer, satisfação, ou quando aquelas coisas que estão gerando, situações que estão gerando dor na vida dela, são aliviadas Ó, de uma outra forma, ela aprendendo a conversar, ela aprendendo a enfrentar a situação, tendo ferramentas para enfrentar a situação, talvez ela não vai precisar de comprar, né, como forma de alívio. a evangelista Sônia está aqui abordando a outra situação, aqui impressionante também, porque nós vivemos em um convívio, né, um convívio familiar, social, e ela abordou algo interessante aqui, quando a ansiedade exagerada, né, gera intranquilidade, medo em outra. Então a gente já pega um gancho, no caso aqui, as pessoas que estão ao seu redor, em saber ou não saber que você está sofrendo com isso, acaba afetando elas também, né, nessas situações, nesse aspecto. Um pai, a mãe, o irmão, o parente, o amigo vê a pessoa naquilo, então a pessoa pode ser afetada por aquilo também, de uma forma direta ou até indireta. Interessante isso aí. Sim, isso acontece. Dependendo do nível de equilíbrio emocional da outra pessoa, ela vai se Nossa. afetar. Basta perceber aí que a gente, diferente, por exemplo, pega duas pessoas, uma que é equilibrada emocionalmente e outra que não tem esse equilíbrio muito bom, né? Eu não estou falando de loucura, estou falando só de um equilíbrio emocional, né? Certo. Dessa inteligência emocional. E essas duas pessoas e coloca as duas para assistir um jornal com notícias ruins. Uhum. Talvez uma fique bem, fique normal, continue, acabou o jornal, ela segue a vida dela. A outra vai começar a sofrer com aquilo ali. Então, ou seja, uma influência externa, uma outra pessoa, um jornalista que estava Uhum. contando coisas ali catastróficas, né? Ele estava, na verdade, gerando intranquilidade, ele estava trazendo ali notícias de ameaças, de perigos e tal. Uhum. Então, uma pessoa vai ser afetada, a outra não.
Então, depende da maturidade emocional de quem está aí no ambiente, dessa pessoa que acaba que tem comportamentos muito exagerados, né, de ansiedade. Certo. Doutora Célia, me veio mais uma aqui, porque às vezes alguns irmãos ficam meio constrangidos em fazer as perguntas, e me veio uma aqui na mente que é uma pergunta frequente que me fazem. Me fazem essas perguntas frequentes. Um dia eu acordo como um leão, pronto para vencer tudo e todos. E no outro dia eu acordo como um gatinho, né? Um gatinho bem pequenininho, que se alguém dá um grito em mim, eu saio correndo, né? O porquê isso? O porquê acontece isso? E pessoas que sofrem com isso de forma tão frequente, tipo, no domingo, pastor, tô firme, tô cheio de Deus, e assim sucessivamente, tô bem, tô o máximo. E quando é na segunda-feira, a pessoa já entra em contato com você e fala, pastor, não tô bem, tô mal. Mas só que isso não é de forma esporádica. Isso é de forma frequente. Então, eu sei que essa é a dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo, e tem pessoas que estão nos assistindo que sofrem disso. No domingo é um leão bravo, pronto para vencer tudo e todos. Mas na segunda-feira é um gatinho que, se ouvir um grito, sai correndo. Como explicar isso? Na verdade, Forte, viu? é uma Na verdade, no domingo, essa pessoa não é um leão. Essa pessoa, ela sempre foi um gatinho. Nossa, aí é Essa forte. pessoa, Aí é forte. É muito forte isso aí agora. você já viu que um cachorrinho, quando ele está no meio de cachorros mais valentes, ele se comporta como um cachorro valente, mas ele continua Já sendo um vi. filhote? Uhum. E aí eu não estou diminuindo a pessoa, eu estou falando que ela ainda é um Sim. filhote. Ou seja, isso é bom, significa que tem muita coisa para aprender, né? Então, o que eu vejo aí é basicamente uma questão de maturidade no sentido de aprender a desenvolver essa constância, né? A ter cada vez mais contato com pessoas que se comportam dessa forma, que são leões, digamos assim, e, e não tentar acelerar o próprio processo. A pessoa precisa respeitar o próprio processo e quem a ouve também precisa respeitar esse processo da pessoa. Não pensar que tem algo de errado com a pessoa, porque provavelmente não, sabe? Então, quando eu penso que tem algo de errado, poxa, tá errado. Domingo é um leão e segunda é um gatinho? Não, não tá errado. Na verdade, é um processo. E aí, eu que ouço, eu preciso respeitar e auxiliar nesse processo, e quem está passando por esse processo também precisa enxergar que tá ok, eu estou passando por um processo. Então, o que eu vejo aí? Eu vejo muito mais uma questão de autoestima, ou seja, a pessoa ainda não sabe quem ela é. Sabe que o exemplo perfeito que eu vejo, enxergo disso aí, Davi, ele era um jovem ainda, e aí ele teve que lutar contra um gigante, e aí Saul tacou as armaduras dele no pequeno lá que mal conseguia andar com aquele tanto de armadura. Ele não era aquele guerreiro cheio de armadura. Ele era aquele jovenzinho ali. Então, os que estavam de fora tinham que respeitar o processo de Davi, que ele não era aquele guerreiro cheio de armadura. E Davi também tinha que respeitar e confiar no processo dele. É tanto que Davi confiava tanto no processo dele que ele falou:
Gente, não vou usar o que todo mundo usa. Eu vou usar o que eu sei usar. Então, o que eu vejo que essa pessoa precisa é de conhecer as ferramentas que ele tem e não achá-las piores. Pegar as 5 pedrinhas dele e bora lá. Bora, domingo eu vou usar as 5 pedrinhas. Eu não vou tentar usar domingo a armadura do Saul. Eu não vou tentar usar domingo a armadura do rei, sabe? Eu vou usar aquilo que eu tenho. E aí, quando eu aceito esse processo, eu torno tudo isso muito mais leve e fica muito mais fácil. Então, eu vejo que é uma questão da autoestima, ou seja, de como a pessoa se vê. Ela talvez não esteja se vendo da forma mais adequada. E aí, quem está com ela também acaba que não vê da forma adequada. Impressionante. Mais algum tópico a abordar, irmã Célia, missionária Célia? Muito forte, muito edificante. Assim, eu não consegui ir nem na metade ainda. Meu Deus! Vai ter que marcar. Ai, isso é sinal de que é muita bênção. É sinal de muita bênção. Ai, ai. Na aula nos sintomas físicos. Hoje eu avancei um ponto. A gente foi para os psicológicos, então ainda falta os comportamentais. Eu ia falar das causas da ansiedade, que foi uma pergunta da irmã da aula, na aula passada, em que eu respondi bem superficialmente. Então, eu ia trazer a resposta um pouco mais completa, gastar um pouquinho mais de tempo nisso para ela. E então eu ia começar a falar de como se trata a ansiedade. Então, Nossa! acho que talvez até o final consiga falar sobre isso tudo. Já vamos em quanto tempo aí já? Eu não estou cronometrando aqui. Já vamos em quanto tempo aí já, mais ou menos? Já vai mais de 1 hora, né? Uma hora. Uma hora, né? Olha, impressionante. Parece que nós começamos agora, né? Parece que nós começamos agora. 1 hora e evoluindo e a gente sendo ministrado. E eu quero propor algo para nós, brevemente, nós fazermos a parte 3 para poder concluir. O que a senhora acha? O que você acha? Tentar, né? Não sei se vai dar certo tentar, porque é que nem as misericórdias de Deus, né? Se renovam a cada live. A cada live. É impressionante. O amor de Deus. Então, queridos, é o seguinte, já passamos praticamente de 1 hora de live e a missionária Célia, de bom grado, com carinho, um coração gigante, nos trouxe, está nos trazendo, né, que vai dar seus agradecimentos, está nos trazendo uma ministração muito forte, né? Essa ministração muito forte, servindo para a minha pessoa, para os irmãos que estão nos assistindo, e brevemente teremos a parte 3, porque é muito conteúdo, e eu falo muito conteúdo na questão de ser maravilhoso. Eu falo muito conteúdo nessa questão de ser muito maravilhoso. Então, é necessário que haja futuramente a parte 3 para a gente poder crescer mais e aprendermos juntos, né? E dentro do princípio da ética, né? Essa mulher de Deus é uma serva do Senhor, ministrante. E se você conhecer alguém que está precisando, né, de um acompanhamento psicológico no sentido profissional, tá? No sentido profissional, indique, né, essa mulher de Deus, porque vai estar ministrando de uma forma coerente, de uma forma clara, com princípios cristãos. Indique. Tem muitas pessoas, né, doutora Célia? A senhora vai concordar comigo. Tem muitas pessoas, principalmente nessa fase de pandemia, que estão precisando urgentemente, né, de atendimentos psicológicos, cristãos dentro da igreja,
psicológico. Então, de uma forma profissional, está aqui o Instagram dela, né? Ela colocou aqui o Instagram dela nos comentários. Então, indique, né, no aspecto profissional que eu estou falando agora, indique a doutora Célia, né? E vai ser bênção para a sua família, vai ser bênção também para a doutora Célia, porque quem planta tem o direito de colher. Então, teremos que ter a parte 3, né, futuramente. Né? Teremos que ter a parte 3 futuramente. Né? Caiu aqui, mas eu creio que eu vou chamar ela de novo aqui. Deu uma queda, mas eu vou chamar ela aqui novamente, né, para entrar, né, e vai dar tudo certo para ela dar os agradecimentos. Né? Espera ela entrar aqui para ela dar os agradecimentos. Então, dá um sinal se você está me ouvindo ainda aí, porque às vezes quando a pessoa sai, fica mudo. Então dá ok aí, irmã Sônia, se está me ouvindo. Célia entra novamente para dar seus agradecimentos e a gente se despedir do povo. Dá um ok aí, evangelista Sônia. Irmã Carmen, se estão me ouvindo. Está ouvindo, né, irmã Carmen? Ok. Evangelista Sônia, dá um ok, está me ouvindo aí. Então, nós teremos a parte 3, né, dessa escola tão maravilhosa, no aspecto psicológico. Né? Espera a Célia dar um sinal de entrar de novo aqui. Tem o Instagram dela aqui, ó. Acompanhe ela no Insta. Né? Obrigado, irmã Carmen. Está ouvindo bem. Tem aqui o Instagram dela, @Célia Leite Psicóloga. Isso, tá? Então, bem, ok, evangelista Sônia, obrigado. Então, está sendo uma aula muito, muito poderosa. Muito obrigado, os irmãos, pela participação de cada um de vocês na live. Muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. Enquanto a Célia entra, né, novamente para ela dar os agradecimentos dela, nós estamos em um grande propósito com Deus e pedimos oração a você em relação a esse propósito. A venda está à venda, aliás, está à venda, né? O local, né, onde nós temos o nosso templo sede alugado. Então, nós estamos em um grande propósito com Deus, propósito de oração, né? Temos tido sinais com Deus. Então, nós estamos num propósito de nós comprarmos, né, aquele lote onde está situada a igreja. Então, você que está nos assistindo, você que está acompanhando as lives, né, sentir no seu coração de ser um semeador, tá? Para aquisição, cooperar conosco, para adquirirmos, comprarmos, né, aquele lote onde está o templo sede, entre em contato conosco, com a minha pessoa, com o pastor Wellington, e a sua semente será bem-vinda em um nome de Jesus de Nazaré. Será bem-vinda. Pastor, eu posso semear com quanto? Querido, que seja proposto ao seu coração. O que for proposto ao seu coração, semeie em um nome de Jesus. Você vai ser um semeador da obra do Senhor. Ah, pastor, eu só posso semear com R$1. Querido, o seu real, eu sei que todas as pessoas que estão nos assistindo aqui têm condições de dar R$1. Claro, todo mundo aqui tem condições. Mas falar, pastor, só tenho condições de dar R$1 para ajudar na lei da semeadura da compra do templo. Seu real vai ser bem-vindo, querido, porque o seu real vai completar o valor necessário para a aquisição, a compra daquele lote. Célia, se está me assistindo, entra aí novamente, querida, para dar suas considerações finais. Mas, antemão, né? Antemão, queremos agradecer a todos, né, pela participação nessa escola teológica de hoje. Curta, compartilhe esse vídeo, né? Envie
para alguém, né, da sua família, alguém da sua família que precisa ser ministrado, né, que tem muitas dúvidas, né, sobre essas questões psicológicas, compartilhe com ele, né, ore com ele, porque essas pessoas precisam muito de oração, ore com essas pessoas. Jesus, ele é o psicólogo dos psicólogos, né? E o nome do Senhor será glorificado. Pronto, Célia voltou, vou chamar ela para dar os agradecimentos finais. É muita bênção. Célia, minha amiga, você é bênção de Deus, que Deus continue te abençoando, te usando, e, e nós iremos fazer a parte 3 brevemente. Tá certo? Vou te chamar aqui para você dar suas considerações finais. Glória a Deus. Vitória de Deus, a vitória é nossa. Essa live, querido, chega a muitas vidas, então muitas vidas são curadas pelo poder da ministração, pelo poder da palavra. Então seja um transmissor de milagres na vida de pessoas que precisam ser alcançadas, de pessoas que estão sofrendo nessa hora. E através dessas lives, essas pessoas podem ser curadas. Então eu ministro agora, em nome de Jesus, que o psicólogo dos psicólogos Jesus visite a cada uma das vidas e que o nome do Senhor venha a ser glorificado, que vidas venham ser alcançadas pelo poder de Deus em um nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Tá dando falha na conexão, na chamada da Célia aqui, mas isso é normal. Eu vou tentar novamente, né, porque quero ouvir a nossa amiga dar os seus agradecimentos. Irmão, conheço a missionária Célia, ela é realmente uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que tem um amor pelas almas muito grande. Ela é uma missionária, tá? Conheço Célia há mais de 10 anos. É um exemplo de mulher de Deus. E quando eu falo com ela sobre as lives, né, sobre a participação de hoje na live, e ela com muito grato, sabe, com muito carinho, nos, nos atendeu, né, e nos consultou, irmão. Isso aqui é uma consulta de psicologia bíblica, é grátis. Isso é uma semente nas nossas vidas. Então vamos orar. Deus, vamos orar. Eu convido agora. Se você puder escrever nos comentários, escreva aí, eu abençoo a vida da doutora Célia em nome de Jesus. Vamos orar pela Célia, porque a Célia acabou, acabou não, está semeando nas nossas vidas, irmão. Isso é uma consulta grátis, né? Uma consulta grátis, né? Uma consulta grátis, está semeando na nossa vida. Quantas pessoas, né, ouvindo essa live, estão assistindo essa live e através dessa ministração, essas pessoas estão sendo curadas, né? É muito forte. Então, Célia, nós te abençoamos em nome de Jesus e que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida, Célia, escancarando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua vida profissional como psicóloga, que o Senhor escancare as portas, que Deus envie pessoas do norte, do sul, do leste, do oeste, para que possam ser curadas através da sua vida. Eu ministro uma bênção especial, em nome de Jesus sobre a sua vida. Irmã Célia, em nome de Jesus de Nazaré. Vou tentar aqui chamá-la novamente, que deu uma queda aqui Deu uma queda aqui. Mas vai dar tudo certo. Então, gente, vamos continuar nessa fé, nesse mistério. Deus abençoe a irmã Carmen, Deus abençoe a evangelista Sônia, Deus abençoe a todos que
participaram, né, dessa live tão abençoada. Hoje é segunda-feira, né? Hoje é segunda-feira. Ores por nós. Muita semana de trabalho, tá? Na presença de Deus. E eu abençoo a sua casa. Eu abençoo a sua família, em um nome de Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor, e que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, em um nome de Jesus. Houve uma falha na conexão, a Célia não está conseguindo retornar, mas que Deus abençoe, a vida dela em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos vocês, e até breve, na próxima escola teológica. A próxima escola teológica será próxima segunda-feira, tá? Mas eu quero avisar, Pastor Wellington, agora mais cedo, ministrou a live que seria ministrado, no caso, amanhã, devido à falha de conexão lá em Goiânia também. Há uma live disponível do nosso pastor Wellington, um tema muito forte. Pode entrar que você vai ver no nosso canal. Se inscreva, queridos, no nosso canal no YouTube, tá bom? Igreja Pentecostal Fogo para as Nações, se inscreva no nosso canal. Tem lá todas as lives, todas as ministrações, muito abençoada. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, sábado será o terceiro sábado do Clamor da Meia-Noite, que é uma campanha de oração que estamos fazendo via Facebook. Clamor da Meia-Noite. Sábado eu convido vocês às 23h30 para o Clamor da Meia-Noite. Esse sábado foi uma bênção do Senhor, e o próximo sábado não será diferente. Domingo, às 15 horas, também live com o nosso pastor Wellington, tá? Uma palavra forte. E os nossos cultos presenciais, tá? Na sede e congregações. Na sede, nossos cultos presenciais são às quintas, às 19h30, e domingo, às 19h30. Nas nossas congregações, cultos, às quartas, sextas e domingo, cultos e orações. Então, um forte abraço a todos vocês e que Deus abençoe a todos. E até breve.